grato a ti, mais grato, mais consagrado, faz-me, Senhor. Faz-me mais grato a ti, mais grato. Só mais uma vez, bem bonito. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. A paz do Senhor a todos os irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o verso de número 4. Pode? Então eu tiro. Enquanto os irmãos encontram, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. A pessoa do pastor Toninho, representado aqui pelo pastor Donizete, né, que é um prazer conhecer. Quem achou, diga amém. O versículo de número 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Então diga para o seu irmão, vamos a Samaria? Diga de novo, vamos a Samaria. Podem assentar, irmãos, dando glória a Deus. Meu amigo, irmão Rivaldo, me convidou e, a princípio, ele pediu para que nós orássemos para trazer aos irmãos uma mensagem e que nós, segundo a programação antiga, deveríamos estar em um culto de missões, né? Ele disse, pastor, mudou, mas eu entendo que todo culto deve ser culto missionário ou evangelístico, como disse a missionária irmã aí, e eu quero compartilhar com os irmãos deste versículo, desta conclusão do apóstolo João, dentro dos nossos dias, nos tempos em que nós vivemos, a forma como nós enxergamos a Bíblia, às vezes, nos rouba algumas visões mais amplas de uma realidade que está contida também nos nossos dias. Para as pessoas que não conhecem, o apóstolo João, ele frisa, ele usa esse versículo de número 4 para frisar uma realidade que, para os judeus, tinha um sentido muito maior do que para nós nessa noite. Para nós talvez seja apenas um texto de uma aplicação, para uma boa retórica, para um jargão, para enfatizar alguma mensagem, mas para João, falar desta forma expressava um sentimento muito mais profundo do que apenas esse que nós olhamos. João, juntamente com os judeus, compartilhavam de uma visão sombria, e para eles Samaria era sinônimo de maldição, era sinônimo de perdição, era sinônimo de tristeza, sinônimo de derrota, sinônimo de rebeldia. Samaria era uma incógnita para os religiosos judaicos, e aí nós entendemos por quê. Segundo os relatos dos escritores dos livros de Reis, 100 anos antes do cativeiro babilônico do povo judaico, a nação do norte, a cidade de Israel com a sua capital, fora invadida e foram levados cativos pelos assírios,
que tinham um comportamento diferente dos então babilônicos, que chegaram 100 anos depois. Para que você compreenda, aonde começa essa incógnita, ela começa mostrando um zelo excessivo, um cuidado excessivo, que trouxe uma separação e uma dor e uma angústia, que durou muitos e muitos séculos. Mas a Bíblia nos assegura de uma verdade, de que Jesus Cristo veio, assim como se rasgou o véu do templo, mostrando que a separação não deveria mais existir, isso também ele fez aos desprezados, aos lançados fora, aqueles que na verdade, segundo a visão judaica, eram tratados como anônimos, os samaritanos. A história diz, até os dias de Jesus, que os samaritanos foram espalhados com os israelitas pelos reinos dos assírios, e os assírios tinham um hábito diferente de colonizar. Eles enviaram para a região de Samaria povos que eles haviam conquistado em outras áreas, e fizeram da região de Samaria uma região de grande mistura. E aí nós compreendemos, à luz da Bíblia, que a soma de povos diferentes, de visões diferentes, trouxe uma série de crendices diferentes. É dentro deste tempo que nós vamos encontrar aquele assunto interessante, aonde alguém envia uma carta, pede socorro aos reinos assírios, para que enviem um profeta da região, porque os leões estavam matando as pessoas. E segundo a conclusão religiosa dos assírios, era importante que existisse alguém da região de Samaria, que continuasse invocando o Deus daquela terra, para apaziguar a fúria que ali estava sendo retratada. O que nós vamos entender com isso? É que a existência em tempos difíceis, que a presença de algumas pessoas em tempos tão difíceis como os que eles haviam vivido, manteve naquela região uma esperança, uma expectativa, despertando e alimentando um sonho que praticamente se perdeu com a presença de diversas religiões. Mas eu aprendo de antemão, antes de chegarmos a essa realidade, que em algum lugar nesta noite, quem sabe dentro de uma favela, ou quem sabe dentro de uma senzala, ou quem sabe dentro de um palácio, ou ainda dentro de uma casa de prostituição, ou quem sabe dentro de uma roda, ou na boca de tráfico, ou ainda dentro de um presídio, ou quem sabe condenado entre muitos estupradores, ainda existe alguém que preserva a esperança de que o Salvador do mundo é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É importante que a igreja do Senhor entenda que não mudou-se o Deus que nós servimos, e que é prazer da parte de Deus preservar a sua mensagem em qualquer lugar e em qualquer situação. Assim como Elias se enganou, muitos de nós estamos nos enganando nos dias de hoje. É exatamente com a conclusão de Elias que a igreja tem chegado e tem dito: este povo não tem mais salvação, esta mulher não tem mais esperança. Ainda há aqueles que dizem: eu entendo que só há condição de salvação para mim, para nós, para aqueles que conosco congregam, mas eu venho para te dizer que à luz das conclusões joaninas, há ainda uma necessidade, ainda existe um povo desprezado, ainda existe uma realidade nos nossos dias, e Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja que bate no peito e diz: eu represento o evangelho do Senhor Jesus, deve olhar para esse texto e deve buscar aqui resposta para os seus dias difíceis, respostas que deverão despertar na igreja o desejo de olhar com olhar de esperança para os mais perdidos pecadores, para o pior dos homens, para a pior das mulheres. A igreja não existe para levantar uma bandeira de elite, a igreja não foi edificada para sustentar a bandeira da
santidade como uma postura emblemática. A igreja existe para levar esperança de paz, para levar esperança para os corações aflitos e perdidos. A igreja existe para mostrar a homens e mulheres que, ainda que no fundo do lamaçal, ainda que perdidos em meio a tanta desgraça, alguns momentos da sua vida, eles olham para cima e dizem: quando é que haverá de passar um evangelista na minha porta? Quando é que uma comissão como esta que foi a Cafelândia vai entrar na minha casa? Quando é que alguém vai sentar-se comigo à beira deste mar de derrota? Deus está dizendo a você: vamos visitar Samaria. E o tempo era pouco. E a Bíblia diz que João está escrevendo uma carta, contando uma história, alimentando a esperança de um povo que estava sofrendo a expectativa da morte iminente. Um povo que olhava para os seus líderes e via a sua morte. Um povo que estava perdido em meio à perseguição e à dor. João é a última voz. João é um grito em meio a um mar de desespero. João representa nessa noite a liderança de uma igreja que, mesmo olhando alguma das piores realidades, mesmo chegando às conclusões que nós chegamos quando andamos de um canto para outro, quando olhamos para a igreja de Cristo, preocupada mais com os prazeres desta vida, se ocupando apenas em manter uma rotina domingueira. Alguns de nós somos crentes domingueiros e lembramos aqueles motoristas domingueiros. Já não achamos mais os textos da Bíblia. Derrapamos e paramos e passamos os faróis vermelhos quando vamos cantar os hinos da harpa. Não sabemos mais o que é uma liturgia, já não temos mais direito à noção do que é adoração. E aí então eu olho para a liderança dos nossos dias e digo: Senhor, nós somos como João. Alguns de nós aqui neste altar devemos despertar nesta igreja a viva lembrança de que o nosso Deus do século 21, dos dias de Barack Obama, o Deus destes dias, do dia de uma política de globalização, o Deus que está conosco em dias de comunicações, em dias aonde as pessoas usam, falam e abusam da comunicação, falando de um lado ao outro do continente deste planeta, como se estivesse na sala da sua casa. É o mesmo Deus que um dia se manifestou e olhou do céu para a terra e disse: eu não estou achando graça nesse povo, até que ele encontrou Noé. Então eu entendo aqui a necessidade que nós temos de despertar na igreja, de despertar nos nossos filhos o prazer de manter viva a verdade de que o Senhor virá buscar a sua igreja. E enquanto ele não vem, nós precisamos quebrar esta barreira, a barreira elitista. Nós precisamos superar esta dificuldade tão tremenda que temos tido para falar de Jesus. Nós precisamos quebrar estes tabus que o inimigo vem levantando e vem erguendo. As barreiras dos edifícios, as barreiras dos doutorados. A maioria de vocês sonham e oram para que Deus os coloque em cargos excelentes. Aí eu olho para a igreja dos tempos passados e digo: Senhor, antigamente era comum encontrar um crente faxineiro. Um crente faxineiro que dentro de uma empresa, limpando o chão da empresa, ele tinha a autoridade do Espírito para dizer ao presidente daquela empresa: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para o céu.
comum ouvirmos testemunhos de irmãs diaristas que vinham alegre aos cultos de oração para dizer: eu estava limpando a minha casa, eu estava passando pano na casa da minha patroa, eu estava limpando os azulejos, e lá o Senhor me deu uma visão, e eu orei por a minha patroa, e Jesus curou. Os dias que nós estamos vivendo está nos separando do apreço pela mensagem do Evangelho. Estamos nos afastando de um lugar que não pode ser esquecido, que nós tratamos como os judeus tratavam Samaria. Estamos criando uma liturgia própria, exclusiva para nós. Os nossos cultos servem para elevar a nossa habilidade. Os nossos cultos são elaborados para satisfazer o nosso ego pentecostal. As nossas programações são feitas e montadas para convidar os nossos co-irmãos. E em algumas ocasiões, nós nos ocupamos de apresentar todos os tipos de crentes, todos os tipos de igreja. E às vezes, alguém passa pelas portas do templo com cara de samaritano, com roupa de samaritano, com bafo de samaritano, com cheiro de samaritano, e nós não queremos recepcioná-lo. Nós nos levantamos dos nossos lugares, porque quem sentou do nosso lado cheira mal. Nós não cumprimentamos para que as nossas mãos não fiquem com cheiro de urina. Nós não abraçamos para não levarmos para os nossos paletós bonitos o cheiro do cigarro. Mas eu ouço a voz de João nessa noite dizendo: crente, é necessário que você passe por Samaria. É necessário que você olhe e encontre alguém. As pessoas que estão nessa noite e que talvez ainda não entendam o que eu estou dizendo, eu quero falar para vocês que quando João, dentro do texto que eu li, disse, a impressão que eu tenho é que ele está conversando com o escritor. Ele diz assim: menino, preciso te contar uma história. Um dia, Jesus precisava passar de um lado para o outro. E neste dia, nós somos surpreendidos, porque Jesus entendeu que deveria ir por Samaria. Eu não concordei. Pedro achou estranho. João, Tiago, André, Felipe, nós nos reunimos e entre nós conversamos e dissemos: por que nós temos que passar perto deste povo? Mas eu quero que você saiba de uma coisa: ele tinha que passar por lá. A impressão que eu quero dar a você aqui hoje é que João conclui que Jesus, passando por Samaria, deu a eles e deu a nós uma das maiores revelações do mundo e do reino espiritual. E quando eu olho por esse prisma, quando eu vejo João alegre, quando eu vejo João satisfeito pelo fato de Jesus ter se sujeitado a esse tipo de caminhada, quando eu vejo João dizendo: ainda bem, que bom que ele passou por lá. Eu olho para este texto e eu digo: Senhor, tem caminhos na minha e na sua vida que hoje eu digo: que bom que você passou. Existem provas que você não queria ter passado, mas quem sabe aqui nesta noite tem alguém que vai olhar para você e vai dizer: que bom que o seu carro quebrou na porta da minha casa. Que bom que a sua filha adoeceu para que você fosse até aquele hospital. Ai, que bom, seu marido ficou desempregado, você precisou ir trabalhar, foi difícil para você, mas que bom que você foi trabalhar no mesmo prédio aonde eu trabalhava.
Que bom que você mudou de um lado para outro, deixou aquela casa bonita, foi morar em uma casa humilde. Ainda bem, porque do lado da minha casa eu tive a oportunidade de te ouvir cantar hinos ao Deus que eu ainda não conhecia. Obrigado, Senhor, porque ela precisou passar por Samaria. Temos dificuldades de aceitar estas conclusões. E eu ouvi o pastor dizer que nós viemos aqui para pedir. Geralmente esse é o nosso hábito. Mas hoje o Senhor tem um pedido para você. Passe por Samaria. Aumente um pouquinho a sua viagem. Dê uma caminhada mais forçada. Se esforce um pouquinho mais. Passar por Samaria é com certeza uma das piores conclusões que nós queremos chegar nos dias de hoje. Mas vemos o que existe em Samaria. A Bíblia diz que uma mulher naquele dia, por uma verdadeira jesucidência, por uma necessidade, por uma dificuldade social, ela não podia cumprir o hábito das mulheres da sua cidade. E ela espera a pior hora do dia. Ela espera o pior momento para ir buscar a sua porção de água. É uma mulher que tem as suas adversidades. É uma mulher marcada pela sociedade como uma mulher de muitos maridos. Esta mulher representa as muitas pessoas que em vários momentos da igreja aparecem. Pessoas que entram pelas portas do templo e são automaticamente taxadas. São pessoas que automaticamente se diferenciam, porque não se vestem como você, porque não falam a sua língua, porque não bebem como você bebe e nem bebe o que você gosta de beber. São pessoas diferentes. O dia a dia delas não é o seu dia a dia, a linguagem dela não é a sua. Mas eu quero que você entenda nessa noite, o Senhor tem uma palavra de esforço, uma palavra de ânimo, e eu creio à luz desta palavra que há um tempo de Deus para que Ele envie a este lugar muitas pessoas como estas. E eu digo: Senhor, prepare o seu povo para que eles compreendam. Vamos passar por Samaria. Vamos aceitar esse desafio. A mulher vivia em uma sociedade com regras. E ela se sujeitou a essas regras, pisoteada pela linguagem das pessoas. As pessoas falavam mal dos seus hábitos, falavam mal das suas atitudes. Mas o que me chama muito a atenção é que, mesmo perdida nos seus sentimentos, mesmo abalada emocionalmente, ela preservava no seu coração algumas convicções. Ela guardava consigo uma esperança. E a presença de Jesus foi o suficiente para que ela mudasse de vida. A Bíblia diz que ela vai à beira do poço. Chegando lá, ela se encontra com um rabino, um mestre judeu, que, vestido a rigor, com uma linguagem de rabino, com uma postura diferenciada, a interpela e diz a ela: me dê água. E eu aqui aprendo que você nunca sabe demais. Você nunca é mais santo do que ninguém, meu irmão. Ninguém aqui sabe tanto que nunca queira ou nunca precise ou que nunca possa aprender. Você não canta tão bem a ponto de nunca mais precisar ouvir alguém cantar. Você não prega tão bem a ponto de nunca mais ouvir ninguém pregar. Esta mulher para diante do mestre, do Senhor Jesus de Nazaré, e é surpreendida por ele, que lhe diz: mulher, me dê de beber. Eu aprendo para uma aplicação evangelística que todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas necessidades, e muitos de nós queremos escondê-las por detrás de um manto de santidade. Às vezes você quer esconder a verdade do seu dia a dia,
Mas faça uso das suas necessidades para mostrar: ó, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não tenho, mas o meu Senhor tem. Eu preciso, mas o meu Senhor não precisa. Hoje eu estou te pedindo um abraço, mas se você me abraçar, o meu Senhor poderá te abraçar, e o abraço do meu mestre suprirá todas as tuas necessidades. Me dá água para beber. Você tem coragem de pedir isso a alguém? Ou o orgulho está te consumindo? Você tem coragem de pedir socorro nesta noite? Ou você prefere ser consumido pela sede? Você tem coragem de abrir o seu coração para a pessoa que você ama? Ou você espera ser destruído em um mar de sentimentos, de frustrações? Abre o teu coração nessa noite. Conte a sua história para Jesus. Conte a sua história para o seu marido. Fale das suas necessidades para o seu pai. Fale para o seu amigo de ministério e diga para ele: me ajuda em oração. Eu sou pastor, mas eu também passo luta. Eu sou pregador, mas eu também tenho dificuldade. Eu conheço a Bíblia, mas eu também tenho as minhas dúvidas. Eu sou cantor, mas eu também fico rouco. Você tem necessidades nessa noite? É uma linguagem, é um jargão que já está no meio dos pregadores. Mas eu vou fazer uso dele e dizer para você: desce do seu pedestal. Sai de cima do seu salto. Abre o teu coração nessa noite e diga: eu preciso de água. Não espere a sede te destruir. Não espere o silêncio te acabar, mas diga: eu tenho sede de Deus. Se você tiver coragem, diga para o irmão aí do lado: eu tenho sede de Deus. Me ajude, porque eu quero sentir a presença de Deus. Toca em mim, porque eu quero sentir a presença de Deus. Eu vim para esta beira de poço, porque eu tenho sede. Ei, quem sabe você saiu da sua casa pensando como já foi dito, mas eu gostaria que você rompesse com esses dogmas, rompesse com alguns pensamentos viciosos, rompesse com algumas conclusões tão tristes que estão destruindo os nossos casamentos cristãos. Algumas verdades que são verdadeiros sofismas, são histórias que são contadas e que têm cara de verdade, são histórias de novela, são histórias que o povo conta nos programas de TV, mas a realidade é outra. Jesus teve sede. Você pode ter sede nessa noite. Você não é um super. Você não é uma mulher de aço. Você não é nenhuma mulher maravilha. Você pode dizer: Senhor, eu estou com sede. Estou com sede, Senhor. Eu vim aqui à beira desse poço. E que bom que o Senhor passou por aqui hoje. Que bom que alguém me trouxe a esse culto. Porque eu não aguento mais a dor do vício. Eu não aguento mais a frustração do meu casamento. Eu não aguento mais esta crise profissional que me assola. Eu não aguento mais essa minha busca por uma identidade. Eu busco uma colocação no meio da sociedade e eu não encontro mais. Eu já não pareço-me mais com os bandidos, mas também não consigo me parecer com os elitistas. Senhor, me faça encontrar-me nessa noite. Me faça descobrir quem verdadeiramente eu sou. É interessante saber que se tem uma coisa que passa os anos
são as mágoas e os ressentimentos. E eu olho para esse texto, eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque alguns de nós entregamos aos nossos filhos as piores lembranças da nossa família. Os nossos filhos participam das piores derrotas da nossa família. É tão difícil ver um pai dizendo: filho, esse aqui é tio Chico. Tio Chico era amigo do seu avô. Tio Chico ajudou o seu avô. Tio Chico estendeu a mão para o seu avô quando o seu avô estava quebrado. Se papai hoje é alguma coisa, é porque o seu avô recebeu a ajuda do tio Chico. É mais comum você ouvir alguém dizer: lá vai aquele infeliz. Sabe quem é ele, meu filho? Ele ali é uma praga. Há 30 anos atrás, ele roubou o pai do seu pai. Está vendo aquela mulher ali, minha filha? Aquilo é uma sem vergonha. Saiu com o seu pai quando eu estava namorando com ele. E nós vamos levando as lembranças amargas do nosso passado para destruir o nosso futuro. Vamos trazendo uma carruagem de pesares. E a mulher samaritana trazia consigo a mais amarga das lembranças religiosas. Mas você sabe o que é gostoso? É quando alguém está aos pés de Jesus e tem coragem de dizer a Ele tudo o que está sentindo. Se nessa noite você se sente bem nesse culto, se você entende que Deus está falando com você, se você compreende que este é um dia especial, pois o Senhor parece que está tratando de algumas particularidades da sua história, então aproveita e diga para Ele: Senhor, eu tenho um problema, eu tenho um passado que me entristece, eu tenho lembranças que amarguram o meu coração, deixe-me compartilhar contigo da minha dor. E ela disse: mestre, eu tenho uma dúvida. É tão estranho, mas eu fui criada aqui. E eles disseram para mim que aqui é o lugar de nós adorarmos. Nós somos defensores da ideia de que no monte é o lugar de nós adorarmos. Porque foi no monte que Deus derramou as bênçãos e as maldições do Ebal e do Gerizim. E nós concordamos com isso. Mas os judeus nos atacam. Os judeus implicam conosco. Eu vou só trazer para os dias de hoje. Os judeus falam do nosso terno. Os judeus falam da nossa Bíblia. Os judeus falam do nosso culto. Os judeus falam da nossa liturgia. Os judeus falam do nosso horário. Eles vivem mexendo conosco. As nossas mentes e famílias se dividiram. O que é que a gente faz? O Senhor não pode nos ajudar? O Senhor não pode nos responder? Eu queria tanto saber da verdade. Será que você quer saber a verdade? Essa mulher era reclusa. Ela era uma mulher rejeitada da sociedade. Talvez essa parte aqui doa um pouquinho em nós. Mas às vezes, irmãos, nós criamos as nossas histórias, fazemos os nossos castelos, criamos as nossas anedotas e contamos elas às pessoas. Algumas pessoas às vezes já não tem mais lugar no nosso meio, e nós automaticamente dizemos: viu, ela não serve. Ele não serve, está sem terno, ele não serve. A gravata do Jonathan verde não serve. A camisa lilás do Thierry não serve. E nós vamos criando as nossas histórias. Cabelo na prancha não serve. Regime não serve. Mas essa mulher queria saber a verdade. Irmão, tenha coragem de perguntar para Jesus: Senhor, me fale a verdade. Revela a mim
Me faça entender. Eu defendo aqui, eu quero abrir um parênteses para te dizer. Eu defendo que uma das grandes verdades, para que você esteja no lugar aonde Deus está, é porque aonde você estiver, o seu coração estará bem. E aonde o seu coração estiver bem, você terá amigos. Se você congrega numa igreja e você não conseguiu fazer 3 amigos, você está mal. Esta mulher não tinha amigos na cidade, mas ela encontrou alguém de confiança. E essa é uma realidade do mundo da evangelização. Se nós não abrir o nosso coração para recepcionar essas pessoas, se nós não prepararmos a nossa igreja para aceitar a ouvir as necessidades do traficante, se eu não me preparar para assimilar que nem tudo é safadeza, ou que também nem tudo é demônio, a igreja não conseguirá crescer em um tempo onde o diabo está tão presente dentro da sociedade. Se eu não abrir o meu coração para aceitar entrar pelas portas desta igreja, uma mulher que teve 3 maridos, um homem que já foi homossexual, Deus me livre de um ex-gay sentar no banco da nossa mocidade. Então rasgue esses textos, porque Jesus disse: eu vou passar em Samaria e vou responder as perguntas desta mulher, darei a elas respostas, porque os meus discípulos estão comigo há tanto tempo e não se preocuparam no que diz respeito a uma coisa como esta. Eu aprendo que alguns de nós sofremos muito, 30 anos na igreja, e alguns dizem: mas por que eu não sou líder? Mas por que eu não sou reconhecido? Porque você não tem intimidade com o Senhor. Essa mulher não tinha intimidade mais com a sociedade, mas quando ela chegou em Jesus, ela disse assim: eu preciso que o Senhor me dê essa resposta. Um dia ele disse assim: Pedro, eu quero te contar um segredo. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, porque todas as demais coisas eu vou acrescentar. E esta mulher se preocupou em buscar o reino de Deus. Ela poderia dizer: o senhor poderia, por favor, me dizer quando é que eu vou ser reconhecida nesta cidade? Quando é que as pessoas vão esquecer do meu passado? Mas ela disse: por favor, diga para mim, aonde é que nós devemos te adorar? Aonde é que nós vamos te encontrar e te satisfazer? Aonde é que nós vamos encontrar o melhor culto? É no culto das irmãs? É porventura no culto da mocidade? É no culto dos varões? Qual é o melhor culto da nossa igreja? Senhor, diga para mim, aonde é que eu vou buscar a resposta para os meus problemas? Aonde é que eu vou encontrar uma palavra poderosa? Eu quero te adorar. Aonde é que eu te encontro para eu te adorar? É no sábado? É no domingo? É só de tarde no círculo de oração? É só nas noites de vigília? Aonde é o melhor culto? Ele dizia assim: mulher, fica em paz, porque o Pai está procurando adoradores. Adoradores que o adore em espírito e em verdade. Por isso que é necessário que você vá a Samaria. Alguns de vocês, como eu, em alguns momentos vamos perdendo o sentido da fé. Aí só vamos ter noção disso quando nós temos coragem de sair para evangelizar. E aí alguém vem com você nesse culto, senta-se do seu lado, e o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo, começa a operar no coração desta pessoa. Você já viu um bandido que lá na rua onde você mora, anda montado num revólver, anda sempre armado, todo nervoso, todo mundo tem medo dele, mas um dia você diz assim para ele: ei, você não quer ir na igreja comigo?
Alguns às vezes falam tremendo. E ele diz assim: ô tia, um dia eu apareço por lá. E um dia ele diz: hoje eu vou, tia, eu não estou legal. E você vem para a igreja, até com medo de andar do lado dele. Mas, quando o culto começa, a Bíblia diz que esta é a especialidade do Espírito Santo: convencer o homem do pecado e do juízo. O Espírito do Senhor começa a trabalhar no seu coração, e você começa a ver aquele baita homem, bravo, às vezes até armado, mas as lágrimas caem dos seus olhos, como se fosse uma criança. Isso, irmão, deve trazer ao nosso coração esperança. A igreja precisa despertar, como fez Pietro, que trouxe um amiguinho aqui hoje, o João Vitor. Quem é o João Vitor? Levanta a mão, João Vitor. Ali, ó. Cadê o seu amigo, João Vitor? Como é o seu nome? O Caio, obrigado. Como fez João Vitor e Caio. Talvez hoje não tenha muita importância, mas um dia lá na frente, o Caio poderá estar pregando e dizer: que bom que o João Vitor me convidou para ir naquele culto. Que bom que alguém teve coragem de me chamar para ir à igreja. Um dia um pregador saiu e levou toda uma caravana de evangelismo para uma região remota. E chegando lá, ele preparou um grande sermão, pregou com toda a ênfase, com toda a força do seu pulmão, com toda a convicção que havia na sua alma e com toda a certeza do seu espírito. E quando ele terminou de pregar uma das mensagens que ele achou que era a melhor mensagem que ele já havia pregado, ele disse: agora eu vou fazer o apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E ninguém levantou a mão. Ele fez mais uma vez. E aí o menino magro, apático, muito novo, levantou as mãos e veio todo retraído, todo tímido, até a frente, aonde estava o palanque da cruzada. Aceitou a Jesus. O pregador, que pregou um dos maiores sermões da sua história, olhou para aquele menino e disse: vou orar. É esse o nosso comportamento. Vou fazer o apelo, mas se ninguém aceitar Jesus, se ninguém vier para frente, eu vou lá para a Cafelândia, levar 30 mulheres para a Cafelândia, e se ninguém quiser aceitar Jesus, eu vou pôr a mocidade todinha para cantar na praça, e se ninguém vier para ouvir. É isso que nós pensamos. E Jesus me ensinou, o Filho de Deus perdeu um tempo do seu dia, foi a Samaria só para evangelizar uma mulher. E não era uma mulher da elite, era uma mulher abandonada. A história desse pregador diz que os anos se passaram, e um dia ele recebe uma carta muito bonita, que vem o convidando de maneira honrosa e prodigiosa para voltar a uma cidade onde ele esteve há tantos anos atrás. E ele lembrou-se que ali ele enfrentou a pior frustração do seu ministério, porque nós nos apegamos facilmente às nossas vergonhas. Jogue para fora as tuas vergonhas, arranca estas vestes sujas, entregue ela ao Senhor, porque o Senhor disse no livro de Zacarias: ó, põe vestes novas nesse moço, porque ele é um tição tirado do fogo. Arranque, jogue fora o teu passado triste e diga: Senhor, eu quero recomeçar. E aquele pregador disse: tá bom, eu vou lá ver esse trabalho. De repente Deus está querendo arrebentar comigo. Já não basta a vergonha que eu passei lá atrás, eu vou lá de novo. Quando ele chegou na cidade, havia uma presença enorme de som. Havia uma cruzada muito bem preparada. Havia um povo muito bem organizado intercedendo. E aí então, ele é levado ao púlpito com toda a honra.
E o pregador levanta-se para pregar e ministra uma palavra cheia de graça, cheia de virtude, e faz o apelo. E aí então um número enorme de pessoas aceitam a Jesus. E aí ele lembra-se e diz: meu Deus, que vergonha, quando eu preguei aqui, ninguém aceitou a Jesus. Aí ele só foi um menininho. O pregador virou-se para ele e disse assim: querido pastor, o senhor está vendo essa multidão? Se Deus tem coroas, se Deus tem pedras, e se cada uma delas representa um galardão, eles são todos teus. Ele disse: por que meus? Ele disse: porque há tantos anos atrás, o senhor teve coragem de vir a esta cidade. O senhor fez um apelo, pregou uma mensagem tão tremenda, e aquela mensagem mexeu comigo. E hoje, eu, o moço único que aceitou a Jesus, venho aqui e trago o senhor para o senhor ver essa grande colheita. Ele representou a ele todo o trabalho que ele já estava fazendo por todo o mundo. E você conhece esse pregador, você esteve com ele ainda esses dias. Quem foi o moço que o ganhou para Cristo? Você nunca vai saber o nome dele, mas o nome do Billy Graham, você diz: um grande pregador. Em alguns momentos da sua história, é necessário que você passe por Samaria. É necessário que os queridos pastores rompam com esse negócio dos melhores cultos. São os cultos mais cheios. Hoje não é dia de fazer apelo, mas é a nossa obrigação dizer a você nessa noite: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Esse culto pode não ser o melhor culto para fulano ou para Beltrano, mas é a função da igreja, é a obrigação da igreja passar por Samaria. Alguém disse: irmão, mas e se eu orar e Jesus não curar? Não é problema meu, irmão, é Jesus quem cura. Eu só preciso orar, estender as minhas mãos e dizer: Senhor, opera o milagre. Agora nós estamos parados, paralisados, presos, preocupados com o futuro de uma fama que não é o que Deus tem para você. Mas lá na glória, Deus te mostrará o resultado daquela viagem, aquela visita tão estranha. Ele dirá: que bom que você passou naquela casa. Você pode ficar em pé comigo? Eu não sei se tem alguém aí do seu lado que ainda não é crente. Mas se tiver, quem sabe você não se comunicou ainda. Pergunte para ele: você quer aceitar Jesus? Passa por Samaria aí, irmão. Olha para ele e diz assim: ei, você quer voltar para a igreja hoje? Ali está vindo um moço, ali vem um samaritano. Tem mais alguém aí? Quem vai vir com esse moço? Quem vai vir? Quem vai parar com ele aqui à beira do poço? Eu quero alguém aqui abraçado com ele. Glória a Deus. Oh, Rakamachoremandaragai. Aonde está? É você, irmão. Passe aí por Samaria e pergunte para alguém. Tem alguém aí que hoje quer aceitar Jesus como seu Salvador? Rompa. Quem sabe você trouxe alguém e nem sentou do lado dele, ficou mais preocupado com o seu lugar no banco da mocidade, no banco das irmãs. Mas vai lá agora e pergunta para ele: você quer aceitar Jesus? Pergunta aí, Vitor, para o Caio, se o Caio quer aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? O Caio, cadê? Vem, Vitor, junto com o Caio. Isso, Caio. Deus vai fazer de você uma bênção, e o Vitor vai se lembrar disso. Aleluia. Aonde está a outra pessoa? Ali está vindo mais uma jovem. Faça aí, meu irmão, a sua parte. Um dia você vai ouvir alguém dizer para você: oh, que bom que você passou por Samaria. Que bom que você teve coragem de me perguntar. Que bom que você quebrou essa rotina de silêncio. Que bom que você olhou no meu olho e disse: você quer se reconciliar nessa noite? Nós vamos orar por essas pessoas, mas eu quero te fazer um segundo apelo.
Você não vai precisar sair do seu lugar. Às vezes, ali está vindo mais um moço. Glória a Deus. Eu queria um jovem junto com ele aqui, um jovem. Vem mais um jovem, por favor. Aleluia. Carabachou calamas. Orimendo ori calabashorebas. Aleluia. Teribanto derremasto de canarai. Quebram-se agora barreiras. Barreira da incredulidade. Você sabe o que me entristece? É às vezes perceber pelo Espírito de Deus alguns corações incrédulos. Alguns corações que dizem assim: ah, de novo? Não adianta. Semana passada ele foi. O ano passado ela foi. Ei, passe por Samaria. Abrace essa causa na oração. E diga: Senhor, eu só quero que tu realize esse milagre. Nós vamos orar por essas pessoas. Mas eu quero que você pegue na mão de alguém aí do seu lado. Aleluia. Quem sabe nessa hora você está apertando a mão de um coração samaritano, do coração de alguém que chorou ainda esta tarde, dizendo: ninguém fala comigo naquela igreja. Quem sabe você está segurando nas mãos de alguém que disse: eu não vou mais lá, porque ninguém nem lembra mais de mim. Segure firme, não solte. Oh, aleluia. O Senhor Jesus disse àquela mulher: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Querido e eterno Deus, eu oro por estas vidas, Senhor, que se renderam aos teus pés. Vidas estas que estão vindo em busca de um socorro de Deus. Vidas estas que precisam de uma resposta para a sua dor, de uma resposta para a sua angústia. Elas precisam de libertação, elas precisam de cura, elas precisam de restauração, elas precisam de Deus, elas precisam daquilo que o homem não pode dar, elas precisam daquilo que um abraço humano talvez não lhe trouxe, elas precisam daquilo que um teto talvez não lhe proporcione, elas precisam de ser preenchidas no seu espírito, na sua alma. Sacia a sede que elas têm, isto que elas chamam de vazio, isto que elas chamam de necessidade, isto que elas chamam de escuridão, isto que elas chamam de angústia, isto que elas chamam de tristeza, isto que elas chamam de amargura, de solidão, de tédio. Sacia a sua sede de Deus, liberta-as e ajude-as. Estas vidas, Senhor, e os teus filhos que aqui estão, agora segurando as mãos um do outro, que tu possa propagar neste momento um espírito de comunhão. Não importa, Senhor, não é no culto da mocidade, não é no culto das senhoras, não é o missionário, não é o pastor, não é o diácono, não é o cooperador, não é o membro, é o verdadeiro adorador. É este que tu procura, é este que tu quer usar, é este que tu abençoa. Vai a eles, ó Pai, em nome de Jesus.